Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nossa aula de hoje, em Finanças Empresariais, nós vamos falar sobre fusão, reorganização e joint venture e globalização e cisão, incorporação de empresas, como uma forma de negócios também. Então, é uma aula um pouco extensa hoje, né? Nós vamos ver aí a introdução, conceito e fundamentos de fusões e aquisições, a decisão econômica da fusão e aquisição, os aspectos jurídicos, contábeis e tributários, processo de negociação das fusões e aquisições no Brasil. Quais são os motivos, que levam a uma empresa a fazer uma fusão, Então, esse é o nosso conteúdo programático. Procedimentos operacionais e métodos de avaliação, adequação de culturas e dificuldades na globalização de empresas. Aqui nós temos aquela figura, que vocês já devem ter visto, circulou muito tempo, na internet. Olhando o elefante, fica um pouco difícil, assim, na primeira olhada, vamos dizer assim, de saber quantas pernas tem um elefante. Eu coloquei isso aqui mais para vocês observarem que como é difícil, muitas vezes, você saber quem controla quem, qual empresa controla a outra empresa, e muitas vezes você tem uma determinada marca que você tem preferência, mas quando você vai ver, ela pertence a uma outra empresa, até aquela empresa pertence a outra, e assim por diante. Então, o elefante é muito maior do que você pensa, E às vezes tem muito mais perna do que você pensa. Esse material todo aqui, ele é um material vindo do livro do professor Antônio Barbosa Lemes Júnior. Aqui nós temos que dar todo o crédito, É um material que veio num CD de um livro dele, publicado a primeira edição em 2000, que é Administração Financeira, casos aplicado à realidade brasileira. Então vamos lá. Incorporação. O que é uma incorporação? Então é a operação pela qual uma empresa ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigação. Então a incorporação tem essa característica. Você incorpora a empresa, ou seja, você assume todo o ativo e passivo da empresa. A fusão. Bom, a fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais, e se fundem para criar uma nova sociedade. Então essa vai suceder em todos os direitos e obrigações as duas fusionadas ou mais, A fusão não são só duas, pode ser mais sociedades. O que é uma fusão defensiva? Fusão defensiva é aquela que é realizada com a finalidade de reduzir a vulnerabilidade de uma companhia, mediante tomada de controle acionário. Aqui o negócio é interessante. Muitas vezes existe o grande risco, Vocês sabem que quem manda na empresa é quem tem a maioria das ações preferenciais. E muitas vezes tem gente que governa com uma quantidade mínima, de ações e é o dono da empresa. E de repente pode estar se sentindo ameaçado de alguém começa a comprar grandes lotes de ações e assumir o controle. Então rapidamente a empresa o que faz? Vai se funde com outra para aumentar o patrimônio e assim garante, às vezes até mediante um acordo de acionistas, a maioria do capital. Daí se chama de fusão defensiva. Ou muitas vezes até por um problema de vulnerabilidade de mercado também.
perdeu um mercado muito grande, ela vai e se funde com outra empresa do mesmo ramo ou até com a concorrente, né, que tenta tomar o mercado para tomar o controle da situação para ninguém sair perder. Cisão. Bom, cisão vem de cindir, né, ou seja, de dividir. Então, é a operação pela qual a companhia, né, transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, então constituída para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida. Então, se houver versão de todo o seu patrimônio ou se dividindo ou seu capital parcial em versão, né, se for parcial a versão. Então, esse é o artigo 229 da Lei da Sociedade Anônima, da 6.404, né, de 1976. Então, a cisão ela pode ser total ou parcial. Pode ser uma cisão criando nova empresa ou uma cisão incorporando esse capital cindido numa empresa já existente. Aquisições horizontais. Então, essas horizontais ocorrem quando a empresa adquire outra do mesmo ramo de atividades. Quais são as vantagens? Né? As principais vantagens desse tipo de aquisição são a maior participação no mercado, aumento de receita, maior poder de barganha junto a fornecedores e clientes, possibilidade de melhor promoção dos seus produtos e serviços, melhor acesso aos canais de distribuição. Muitas vezes uma fusão, só a distribuição, o canal de distribuição, já é a grande vantagem de se fazer esse tipo de operação. Aqui tem uns exemplos, são exemplos antigos, né? Esses exemplos aqui têm uns 15, 20 anos ou mais. Aquisição do Banerj, Banco Boa Vista e BCN, né? Pelo Bradesco. Então foi Banerj, Boa Vista e BCN, que foi adquirido pelo Bradesco. A compra da Colinos pela Colgate, Palmolive, né? Essa já é bem antiga, né? A compra da Companhia Siderúrgica Tubarão pela Cesita, etc. Hoje nós temos também outros exemplos, né? Em 2021, exemplos mais modernos que esses. Aquisições horizontais. Elas ocorrem quando uma empresa adquire outra do mesmo ramo de atividades. As principais vantagens desse tipo de aquisição é o seguinte: são as maior participação no mercado, o aumento da receita, maior poder de barganha também, as mesmas vantagens que tem a outra. Pera lá, eu acho que eu pulei aqui o negócio. Horizontais, está repetido horizontais aqui, né? Então, então nós estamos lá. Exemplos, né? Então, isso aí pode abranger, né, a compra de um outro setor. São as verticais, né? E as suas competências, de um setor relacionado às suas competências essenciais. Aí nós temos alguns exemplos, COFAP, Metal Leve, né? Nós temos a Antártica com a Brahma, que é antiga já, né? A fusão com a Ambev. Nós temos aí mais recente, né? Que são a junção aí da BR Food, né? Com Sadia e Perdigão. Então são exemplos mais modernos que nós temos aí desse tipo de fusão. Aí nós temos as verticais, são aquisições verticais, são aquisições de uma empresa fornecedora ou cliente. Então, é um cliente que adquire o seu fornecedor ou um fornecedor que adquire um cliente. A vertical pode ser progressiva ou regressiva no canal de distribuição. Então, a aquisição progressiva ocorre quando uma companhia adquire outra que compra os seus produtos. Né? A aquisição regressiva dá-se quando a companhia adquirida é fornecedores da adquirente. Um exemplo é uma fábrica de produtos alimentícios que adquire uma rede de supermercados. Né? Pode acontecer isso aí. Algumas dessas aquisições verticais são relacionadas porque oferecem
possibilidades limitadas, né, de transferência de competências essenciais. Exemplo, a compra de uma editora de livro por uma fábrica de papel. É um exemplo de aquisição vertical não relacionada. Aquisições congêneres. São aquisições de uma empresa do mesmo setor sem que haja uma relação de fornecedor ou de cliente. É uma das formas mais adotadas por empresas que pretendem um crescimento rápido. No Brasil, uma das empresas que usou muito esse tipo de aquisição foi nos anos 80 e 90 a Parmalat, né? Que adquiriu cerca de 20 pequenos laticínios, né? De forma gradativa. Sua estratégia baseava-se na compra, né? De participações no mercado de empresas, né? Que tinham boa tecnologia, boa qualidade e domínio de mercados regionais. Agora, aquisições do tipo conglomerado. São aquisições de empresas de setores diferentes daquele da empresa adquirente. Quando uma empresa amplia seus negócios, ela vê muitas vezes na condição estratégica de adquirir alguma empresa de um outro ramo de negócio com relativa relação. Ela não está totalmente relacional, mas tem uma certa relação. Exemplo disso aí, né, na década de 80, a Santa Cruz adquiriu, né, uma rede de supermercado. Então essas fusões e aquisições não têm se constituído em sucesso, né, devido à árdua tarefa de administrar negócios divergentes. Então não é fácil, né, muitas vezes, administrar negócios que são muito divergentes. Motivos para a fusão e aquisição. Então aqui são vários, né? Nós temos dentro desses motivos aí a expansão, sinergia, compra de ativos com preços favoráveis, melhoria gerencial e tecnológica, aumento de liquidez dos proprietários e proteção contra aquisição hostil. Correção de deficiências, alternativas mais eficazes nos desenvolvimentos de negócios. Aí nós temos também, né, dentro dessas análises, os pontos fortes e fracos da companhia, né, que tem que ser analisado. Então, a consistência dessas empresas. Nós temos aí consistência interna, a imagem, a participação no mercado, resultados, saúde econômica e financeira, valores dos dirigentes, conta muito, né, tecnologia também, cultura empresarial. Isso é cultura interna. Consistência externa. Então, a consistência externa, ela funciona assim: mercados e segmentos, legislação, concorrentes, fornecedores, distribuidores, planos governamentais, conjuntura política e econômica, né? Riscos envolvidos, riscos do negócio, né? Riscos econômicos, sociais, políticos e ambientais. Horizontes temporais, nós temos aí impactos, né, recebidos, exercidos a curto e médio e longo prazo. Então, são os riscos que podem estar envolvidos, né? As fusões e aquisições devem ser minuciosamente preparadas para não consumir muito tempo dos executivos e recursos materiais e humanos das operações cotidianas da empresa. A formação de uma equipe experiente, então, tem que ser formada, né, por profissionais e consultores para coordenar o projeto. Isso é muito importante. O planejamento aí é fundamental, né, para reduzir os riscos e problemas tanto na fase da pré-aquisição quanto na fase da pós-aquisição. Que existe todo, né, um preparado que tem que fazer para se adquirir uma empresa, para se fazer uma fusão. Deve-se considerar a afinidade entre as companhias para não ter que atuar em terrenos desconhecidos e desnecessariamente aumentar os riscos, né? Companhias de alta tecnologia representam operações de alto risco e de alto custo de aquisição, exigindo aí maiores estudos sempre, né? Os fluxos de caixa da companhia a ser adquirida e da adquirente, elas devem ser analisadas de modo a evitar
pôr em risco a liquidez. Fato importante. Importante também, né, criar mais de uma alternativa para ser avaliado. Então, a gente não deve, né, simplesmente avaliar uma empresa. Você vai adquirir uma empresa no ramo, procura avaliar mais de uma, né? E também várias formas de avaliação. Então, logo que a fusão ou aquisição ocorra, deve ser implantado um sistema de comunicação que facilite a integração. A adquirida deve ser integrada imediatamente à estrutura da adquirente, tomando-se sempre, né, o cuidado de evitar precipitações desnecessárias. Isso aí se faz pelo fato de que tem que ser imediato mesmo. No caso de uma fusão, a hierarquia tem que passar imediatamente para o controle da empresa. A empresa que está comprando, que comprou, né? Para não deixar pontas soltas, senão pode haver divergência e a empresa que adquiriu acaba não conseguindo adquirir por resistência, né, de certas hierarquias e setores da empresa adquirida. A adquirente deve tomar posse imediatamente, acelerando a integração cultural da nova entidade para evitar efeitos morais ou formação de grupos de oposição. Acabei de falar, né? Entre os executivos e subordinados da empresa ao novo regime gerencial e cultural. Então isso é muito importante. Você tem que chegar, né? Falando um português claro e popular, tem que chegar já e falar, esse pedaço aqui é meu, você não se meta, né? Na verdade é isso que está escrito aqui, né? Você vai lá e assume e já começa a mandar mesmo na empresa de fato, né? A gente tem que deixar bem claro, né, quais são as intenções, o que vai acontecer, né, para o pessoal que está sendo, para a empresa que está sendo integrada à nova empresa que está sendo adquirida aí. Então, aquisição e integração são partes do plano estratégico do processo de expansão e crescimento do grupo econômico. As aquisições ocorrem mediante a compra de ativos, né, ou a compra de ações ordinárias. A adquirente pode comprar todos os ativos ou parte deles, todas as ações ou parte delas, podendo pagar em dinheiro ou em ações. Em qualquer dos casos, um dos aspectos fundamentais do processo é a determinação do valor da empresa-alvo. Determinação do valor da empresa com base no fluxo de caixa descontado. Então, é uma forma também de se determinar o valor. Qualquer processo de fusão ou aquisição envolve duas questões fundamentais. Quem deterá o controle da empresa resultante e qual o valor da empresa-alvo? Efeito de índice preço-lucro, efeito do valor de mercado. Que pode ser que uma empresa está sendo adquirida, né? Está sendo vendida para outro, ao invés de valorizar, né, a empresa adquirente, vem uma depreciação, ou seja, uma desvalorização da empresa adquirida e da adquirente também. E aqui, quando eu falo em avaliação, processo de avaliação, uma empresa ela vale mais pela capacidade de geração de lucro do que pelos bens que ela tem. No Brasil, nós temos aí a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, a Secretaria do Direito Econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Ambos do Ministério de Justiça e formam o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O principal objetivo desse sistema é a promoção, né, de uma economia competitiva por meio de prevenção e da repreensão né, de ações que possam limitar ou prejudicar a concorrência, com base na Lei Antitrust, que é a Lei 9884 de 94. Nos processos de fusões e aquisições, os interessados normalmente contratam consultoria especializada, né, para assessorá-los no levantamento das informações, na busca da empresa-alvo, na determinação do valor, na realização da due diligence, que é uma auditoria completa para validar as informações fornecidas. Due diligence porque são duas, né? São duas empresas de auditoria, por isso que é duas, né? Due.
Due diligence são duas empresas de auditoria que vão validar, uma de cada lado, né? Uma do lado de quem está vendendo e a outra do lado de quem está comprando. Aquisição da empresa de capital aberto. Além das SAs, além da lei das SAs, né, existem outras leis que se aplicam a fusões e aquisições, como no caso de instituições financeiras, serviços públicos, empresas de transporte, né, de energia, de saneamento básico, de comunicações, de telecomunicações, as quais podem exigir aprovação prévia de algum órgão federal ou estadual, até municipal. A aquisição de sociedade de capital fechado. Embora essas aí não estejam sujeitas às regras da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Os estatutos da companhia podem estabelecer alguma limitação à entrada de novos sócios, com o intuito de impedir a entrada de pessoas estranhas à sociedade. Então tem que observar bem tudo isso, né? Para que não se tenha, né, um papel de tempo, né? Ou então uma aquisição nula ou anulável, né? Aquisição de sociedade por meio de cotas, aquisição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, no caso de uma limitada, né, nessa sociedade todos os participantes têm direito a voto e, desta forma, né, devemos verificar se as alterações de propriedade podem ser aprovadas pela maioria ou todos têm que estar de acordo. Direitos dos agentes envolvidos nos processos de fusão e aquisição. Então aí nós temos direito dos credores. É bastante comum que banqueiros exijam que escrituras de lançamento de títulos ou obrigações de mercado, né, no mercado, bem como contratos mútuos, né, contenham cláusulas expondo que o devedor não poderá deliberar a operação de fusão sem a autorização do credor sob pena de aceleração do vencimento do passivo. Isso é comum, gente. Contrato de financiamento, principalmente aqueles com banco de desenvolvimento, você não consegue fazer aí uma venda, uma fusão, uma cisão, sem ter a anuência do devedor lá, né? Porque isso não é fácil. Você faz um empréstimo grande, daí sim de empresa, de uma empresona grande, transforma uma empresinha pequena, transfere também de dono a empresinha que sobrou e daí passa para os laranjas e o que acontece? O fornecedor fica, o fornecedor do dinheiro, vamos dizer assim, o banqueiro, né, o credor fica sem possibilidade de receber seus direitos. Direitos minoritários. É um assunto interessante também. Uma fusão ou aquisição afeta a relação entre os sócios ou acionistas da sociedade, pois certamente mudará o risco do negócio, né, e a composição de participação entre sócios e acionistas. Consequentemente, afetará o fluxo de dividendos resultante em toda a operação de caixa venha a ser absorvida por tais investimentos. Direito dos empregados. A legislação determina que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, através de fusão e incorporação, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, portanto, mesmo que haja um novo arranjo societário, os direitos dos empregados serão sempre preservados. Ok? Então, empregado não mexe. Do diligence, voltamos de novo no assunto, né? Assegura-se que os representantes da empresa-alvo estão legalmente autorizados a conduzir negociações. É uma coisa importante, às vezes quem está vendendo não é o dono da empresa, às vezes tem lá um corretor, às vezes um corretor que, né, pode estar mal intencionado, então tem que ter certeza do negócio que está fazendo, quem que manda nisso aí, né? Determine se o negócio está sendo conduzido e operado dentro das normas legais, isso é importante, né? E operado dentro das normas legais. Verifique se não há cláusula restritiva de credores que possam impedir a transação e certifique-se de que os acionistas e seus sucessores poderão ser responsabilizados por seus atos na empresa-alvo. A due diligence inclui a verificação aprofundada dos seguintes itens. O que vai verificar, então? No caso de assuntos contábeis e financeiros,
Analisar cuidadosamente as demonstrações financeiras dos últimos 5 anos, pelo menos, né? Incluindo uma revisão dos papéis de trabalho da empresa-alvo. Assuntos tributários. Então, o adquirente deve examinar os tributos federais, estaduais, locais, examinar as guias de recolhimento, IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc., né? Dos últimos 5 anos, livros fiscais, contencioso fiscal, inclui-se aqui, né, os relatórios da auditoria. E atualmente, né, você consegue tirar certidão de tudo isso aí para ver se está em dia. Mas não significa que a empresa não seja devedora. Uma empresa que sonega começa a recolher parte só dos impostos, daí deixa um passivo muito grande para quem está adquirindo. Né? Pode acontecer isso. Propriedades imobiliárias. É preciso verificar todas as escrituras dos imóveis, registros, certidões de propriedade e as certidões negativas de ônus e alienação, plantas dos imóveis, regularização da prefeitura, seguros, laudos do corpo de bombeiro, etc. Então é bem trabalhoso, então é um trabalho que demanda assim bastante conhecimento técnico e para chegar a montar um processo desse pode ser demorado. Seguros, tem né, a companhia conduzida adequadamente os seguros, as apólices de seguros atuais atendem adequadamente a uma política avançada de seguros, existem riscos que não estão sendo protegidos. Né? E tem o problema também de propriedade intelectual, inclui direitos autorais, licenças de marcas, patentes e pode ser um dos ativos mais valiosos que o adquirente pode comprar. Tem que dar uma olhada. De repente você compra uma companhia, tem direito autoral lá de alguém e não te venderam o direito autoral. Entende? Às vezes o direito autoral é de um empregado de confiança ou está no nome de um dos sócios, de um parente dos sócios. E daí você comprou a companhia, ficou na mão ainda, né, de alguém que detenha a propriedade intelectual, né, tem a marca, o registro. Contratos e compromissos, então inclui compras e prestação, manutenção, franchise, acordo com empregados, relação de clientes, contratos com fornecedores e clientes, acordo de confidencialidade, não competição futura. Isso é importante, né? Uma empresa, quando você compra uma empresa, você tem que fazer um contratinho, né? Que a empresa não vai se tornar uma concorrente sua depois, né? Pega a grana, monta uma outra, sai fazendo concorrência, quebra, né? Só tirou a grana de quem comprou a empresa. Então ela não pode atuar, né, novamente no mesmo ramo, tem que ter um tempo, né? Tem que estar estabelecido isso em contrato. Assuntos ambientais. Então tem que verificar por contaminação de solo, água e outros recursos naturais. Para evitar esses riscos ambientais, a adquirente deve pronunciar cópia de todas as auditorias ambientais, relatórios e testes, regulamentos, litígios, procedimentos administrativos e reclamações referentes a assuntos ambientais. Empregados e planos de benefício também tem que estar, né, bem afinado com isso aí. As empresas adquirentes sempre se preocupam com os possíveis cortes cortes de custos com empregados, né, que poderão obter, incluindo aqui o exame das políticas de remuneração, de benefícios de férias, etc. Devem ser examinados possíveis reclamações trabalhistas, disputas com sindicatos, planos de benefícios, né, fundos de pensão com possíveis débitos existentes. Aqui no caso deve-se fazer a circularização normal, né, na auditoria, junto aos advogados, né, porque pode ter questões lá que pode perder, não estão garantidos, né, com bens e não estão registrados na contabilidade. E tem que ir atrás disso aí, né? Litígios. Todos os negócios, né, se defrontam com litígios ao longo do tempo. Então, as adquirentes não querem se responsabilizar por nenhum litígio existente anteriormente a esse processo de aquisição. Por isso, deve ser feita uma análise completa e profunda, de modo a evidenciar qualquer litígio existente na empresa-alvo. É preciso determinar também, né, a exposição potencial do litígio, caso a empresa venha a ser julgada culpada. Qual que é a extensão disso?
Então tem que saber. Choque cultural. Quando dois grupos possuem opiniões diferentes sobre o que é realmente importante, o que deve ser mensurado, né? como tomar as melhores decisões, entre outros, sendo possível facilitar a fusão das culturas de empresas, realizando antes da operação uma auditoria cultural de longo alcance, né? Tentar fazer algum tipo de confraternização ou de algum ato, né? Que as equipes possam estar trabalhando juntas para se conhecerem melhor. Incompatibilidade cultural é a maior causa isolada da não concretização do desempenho projetado, da saída de executivos chaves e de demorados conflitos na consolidação do negócio. A ideia sempre é, né, juntar dados operacionais e comportamentais relativos a várias áreas da empresa, das empresas envolvidas, comparando-os, né, identificando potenciais áreas de conflito ou desentendimento. Então, o objetivo aí é elaborar um plano para administrar tais diferenças, como fazem as empresas com procedimentos financeiros ou contábeis. Aqui, dentro da avaliação da cultura, né, nós temos aí períodos de adaptação, introdução à cultura, conflitos internos, né, pior inimigo, analisar a aquisição. Né? Então, isso é uma avaliação cultural. Estrutura de transição. Né? Nós temos a temporária, que é o espaço para os executivos mais envolvidos com as operações se reúnem em negociações pré-fusão e possam discutir as possíveis sinergias e armadilhas do processo. Criar facilidade de relacionamento, procurando superar diferenças de estilo e cultura. Não é fácil não, né, gente, fazer uma fusão, uma aquisição. Hein? Determinação do perfil da empresa-alvo. Isso aqui também é uma coisa difícil, né, de fazer. Mas nós temos aqui um pequeno questionário, né, que deve ser analisado, respondido, né, fica como referência. Qual é a área de negócio do grupo? Em que contexto ambiental ele atua? Quais as políticas e estratégias que o direcionam? Qual a filosofia de ação? Quem é o nosso cliente atual e potencial? Onde está o nosso cliente? São segmentações geográfica e demográfica. Né? O que o cliente espera de nós? Respondidas essas questões, tem-se o perfil da empresa-alvo. São questões básicas, né? Tem muito mais, pode ser colocado muito mais questões aqui. Nós temos aí o perfil da empresa-alvo que de certa forma representa o tipo de crescimento desejado pelo adquirente. E nós temos dois tipos de perfil, né? Nós temos o perfil quantitativo, né, qualitativo, e o quantitativo. O que é o perfil qualitativo? Atuação no mercado nacional, qualitativo, de qualidade. Constituição legal, tá ok, tá tudo certo. Exportação e importação e importações, imagem no mercado, inovações tecnológicas, integração horizontal e vertical, né? Produtos e serviços, a localização geográfica, qualidade da gestão das equipes, saúde econômico-financeira. Então, esse é o qualitativo. Quantitativo, endividamento, evolução das receitas e despesas, né, livres de caixa, né, que é o LAGIRDA, a necessidade de capital de giro, participação no mercado, preços de aquisição, receitas líquidas, rentabilidade do patrimônio líquido, retorno sobre os investimentos, valor econômico agregado. Pesquisa. No processo de negociação das fusões e aquisições, nós temos a pesquisa de candidatos para a fusão e aquisição, a criação de um banco de dados, que é importante, né, você ter para poder analisar, tirar as conclusões, inclusive se tiver alguns parâmetros de comparação, seria ótimo. Os primeiros contatos com os candidatos, o planejamento das reuniões iniciais com os potenciais candidatos e determinação do valor econômico. Negociação, aspectos psicológicos do vendedor, aspectos psicológicos do comprador, fechamento do
contrato. Aqui nós temos, né, para finalizar a nossa aula, nós temos algumas fusões e aquisições no Brasil, são algumas, na maioria, antigas já, né? Mas dá para ter uma ideia assim de valores que são normalmente negociados aí no mercado. Nós temos inclusive algumas aqui que foram vendidas, depois foram vendidas novamente, né, para outros grupos. Pessoal, aí agradeço a atenção de vocês, né, de todos que participaram dessa aula. Não deixem de colocar aí o likezinho no canal, fazer inscrição no meu canal. Ajudem esse canal para que eu possa estar sempre postando novidades e aulas para vocês aí dos mais diversos assuntos. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Obrigado, gente.